Oi, gente, boa tarde. Aqui é a Magda Amaral, da comunidade Gestão Financeira na Prática. Vocês têm percebido aí alguns vídeos, e eu sempre comento nos vídeos, né, que eu tenho uma missão. E a minha missão é conseguir levar a vocês conteúdos para tornar a sua vida mais simples, a vida do empreendedor. Então, tanto para você construir uma gestão financeira do absoluto zero, quanto para você melhorar a gestão financeira que você já tem aí na sua empresa. Por isso, nós começaremos hoje um projeto aqui que é o Fale com o Especialista, né? Nesse Fale com o Especialista, o meu objetivo é trazer aqui empreendedores para falar do dia a dia, para a gente trabalhar aí, tanto com perguntas, dúvidas que você tem aí na prática, processos financeiros, conversarmos sobre processos financeiros que são ineficientes aí, desconstruir, construir processos novos, enfim, tudo isso para que você, assistindo os vídeos, você também possa perceber aí se essas dúvidas são dúvidas que você tem e conseguir levar isso para o seu dia a dia. E hoje, né, eu gosto muito do café, quem vai tomar um café comigo aqui hoje, meu convidado para tomar um café aqui, para a gente fazer esse momento café com gestão aqui, conversando com o especialista, é o Francis. O Francis, ele é empreendedor e ele é nosso membro da comunidade Gestão Financeira na Prática. Seja bem-vindo, Francis. Obrigado, Magda. Obrigado pelo convite, de estarmos batendo um papo aí sobre esse tema importante dentro das empresas, que é a gestão financeira, né? E eu, como empreendedor, também tenho muitos desafios, muitas dúvidas, e tenho certeza que esse projeto Fale com um Especialista vem para colaborar com conteúdos de extremo valor aí para os empreendedores, né? Conteúdos prioritariamente de gestão financeira, mas também falando de gestão de um modo geral, né? Exatamente. Então vai ser bem legal esse bate-papo aí. Legal, obrigado pelo convite, tá? Muito bem, eu que agradeço, Francis, eu que agradeço, porque eu tenho certeza que quem vai te ouvir, você que é empreendedor, quando eu falo aqui, né, nos meus vídeos, eu falo, gente, eu sou empreendedora, porque eu tenho uma empresa de serviços e eu já tive um comércio, então eu falo da prática mesmo. Hoje, nos serviços, com a consultoria, eu já atendi aí, aqui na Consumax, centenas de empresas, e aí eu vejo as dificuldades financeiras e ajudo, né? Meu papel é ajudar esses empreendedores a melhorar. Então, eu tenho certeza que com as dúvidas que você vai trazer, também são as dúvidas de outros empreendedores, e a ideia é essa mesmo, é que cada um possa vir aqui trazer essas perguntas e a gente ter esse bate-papo aqui para descomplicar a vida, né? Legal, é isso aí. Bom, Tudo vamos lá. bem. Então, Magda, eu anotei aqui algumas perguntas, tá? Sobre a gestão financeira que eu gostaria de tirar, fazer essas perguntas, tirar essas dúvidas e até saber se eu estou fazendo de maneira certa ou não a gestão financeira da minha empresa, né? E eu acredito que essa primeira pergunta que eu tenho para ti é uma pergunta que deve ser também de muitos empresários, né? Eu, enquanto empreendedor, eu tenho uma rotina dentro da empresa e eu tenho que olhar ela como um todo. Mas olhando a gestão financeira, eu gostaria de saber assim, por onde que eu começo? Quais são os números que eu preciso olhar todos os dias? Quais são os relatórios que eu preciso olhar todos os dias? Chego na minha empresa 8 horas da manhã, né, falando de gestão financeira, por onde eu começo? O que eu preciso olhar? Muito bem. Bom, Francis, vamos lá. Quando você fala que já tem uma rotina, você sabe que há algum tempo trabalhando com a gestão financeira, eu comecei a falar para os empreendedores que precisa ter constância. Porque quando a gente fala em rotina, às vezes as pessoas ficam cansadas, porque rotina não é um negócio que cansa, né? Muitas vezes eu falo, nossa, eu tenho que fazer isso de novo. Então, eu chamo isso de constância, né? Que é necessário ter constância para que você consiga fluir a gestão financeira e que ela deixe de ser, assim, aquele processo mecânico. O que eu chamo de processo mecânico? Então, eu só vou fazer uma abordagem antes de te falar dos números, por quê? É bem importante a gente pensar nessa questão da constância, porque é isso que vai fazer, então, por onde eu começo, ser constante na gestão financeira é algo que faz com que você aprimore. E é assim na vida e qualquer coisa. Então, na gestão financeira não é diferente. Isso por quê? Porque imagine assim, ó, que nós, como seres humanos, é como se nosso cérebro tivesse duas caixinhas. Uma delas é esse processo que é mecânico, é aquele em que você, quando você dirige, Francis, Sim, dirijo. você lembra quando você começou a dirigir? Lembro, nossa. Então assim, me corrija, tá? Mas era assim,
apertar a embreagem, solta a embreagem devagar, coloca a primeira, a marcha do carro, se era mecânico, né? Vai soltando a embreagem. Então, era tudo um processo desgastante, tinha que pensar em cada partezinha dessa, não era assim? Sim, sim, exatamente. E aí, quando você passou a dirigir já há algum tempo, como é que é isso hoje? Hoje virou automático, né? Hoje você faz muitas atividades de maneira automática, né? O cérebro ele já faz aquela leitura e... E vai fazendo, você não precisa Exato. pensar, né? Então, Uhum. tanto que as pessoas fazem até outras coisas dirigindo, né? Então, assim, o que o cérebro faz? O cérebro tira dessa caixinha do mecânico e passa para essa caixinha do automático. Isso é importante, por quê? Porque a gente faz mais rápido, é mais gostoso fazer, porque você não precisa ficar pensando, agora faz isso, agora faz aquilo. Gestão financeira é isso. Então, se você tiver constância, daqui a pouco você vai estar igual dirigir, você vai estar num automático, em um automático gostoso, você só vai aprimorando. Então, com isso, por onde você começa? A primeira coisa, então, é estabelecer o que você vai fazer, estabelecer um processo. Então, precisa sim ter, aí vamos chamar de rotinas financeiras, né? O que você tem que fazer todos os dias? Tem que fechar o caixa, tem que entrar no banco, tem que olhar se o que você recebeu foi recebido, se o que você pagou realmente foi pago, que é a conciliação bancária, né? Então, são os detalhes que muitas vezes o empreendedor passa batido porque demanda um certo tempo para fazer. Então, precisa começar lá. Então, se eu recebi o dinheiro, eu tenho que dizer que eu recebi, seja manualmente, seja num sistema, porque hoje a gente já tem aí muita acessibilidade ao software para trazer qualidade, segurança e rapidez para o processo, né? Mas eu preciso fazer. Bom, estabelecer essa rotina. Caixa, contas a receber, contas a pagar, fazer a venda, tem que ser feita a venda. Então, se eu tenho no sistema, eu tenho que fazer a venda no sistema, eu tenho que baixar o meu estoque, se eu tiver um estoque, né? Baixar o meu estoque, e aí, assim, na sequência, gerar esse receber. Recebi, eu tenho que baixar isso e dizer que eu recebi. Ah, mas eu disse que eu recebi, posso só baixar? Não, eu tenho que dizer onde eu recebi. Então, manda isso lá para o caixa ou para o banco. E assim vai. E aí é o ciclo do dinheiro, né? Então, eu sempre falo o seguinte: tudo que você faz tem que ser colocado dentro do processo. Então, eu não posso pular etapas, né? Então, eu recebi. Eu não posso dizer que eu recebi no caixa se eu recebi no banco, porque depois, na hora que eu vou fazer a conciliação do banco, eu preciso encontrar esse recebimento lá para eu poder conciliar e o meu saldo bancário poder bater. Então, perceba que, assim, dentro do movimento da gestão, tudo que você faz no papel tem que ser feito também num sistema, numa planilha, que te ajude depois a verificar isso sem levantar essas informações. Então, se eu paguei, eu preciso lá dizer para a minha planilha que eu paguei, né? E dizer onde eu paguei e a data que eu paguei. Para quê? Que na hora que você precisa localizar essa informação, você não precisa sair correndo, pegar uma caixa lá onde você guardou esse documento e olhar assim, peraí, deixa eu ver que dia que eu paguei e como foi que eu paguei. Se isso acontece, significa que já tem aí alguma coisa errada nesse processo, porque você está fazendo ele e está refazendo na hora que você precisa. Entendi. E entende-se essa questão do caixa que você comentou, existe um relatório, não sei se se chama assim relatório, mas é o tal do fluxo de caixa, né? Seria essas informações que você está comentando, né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem dois relatórios relacionados ao caixa. Um deles é o fluxo de caixa. Quando a gente pensa em fluxo de caixa, a gente está falando do futuro, né? Então, do que eu tenho para entrar e o que eu tenho para sair do caixa. Quando eu falo em caixa, eu estou falando do que aconteceu. Então, um é do momento presente, do que você está fazendo, do dinheiro que está entrando e está saindo, e outra é do momento futuro, do dinheiro que você tem previsto para entrar e para sair. Uhum. Então, assim, tem alguns relatórios importantes. Você falou em relatório, eu vou te citar aqui, na verdade, algumas coisas importantes da gestão, né? Um deles é esse controle eficiente do fluxo de caixa. O outro é uma gestão ativa e enérgica, né? De pagamentos e cobrança, né? Do recebimento, pagamento e cobrança. Outro é o acompanhamento do capital de giro, que é o dinheiro que você vai ter para pagar as contas ali, se isso dá, se isso não dá. Depois, a gente precisa também controlar a emissão e organização das notas fiscais, né? Porque às vezes a empresa, por exemplo, ela não acompanha se emitiu, se está tudo certo, né? Para mandar isso para a contabilidade. Então,
é importante também não esquecer que a gente tem que organizar os documentos. Não vou nem chamar de só notas fiscais. Depois você precisa pensar no resultado. Então, você precisa olhar que, assim, dinheiro que entra e sai do caixa, você precisa ter um acompanhamento periódico, o quanto disso é lucro ou não, tá? Também precisa ter controle de estoque, né? Esse controle de estoque, na verdade, é porque para quem trabalha com estoque, a gente tem que pensar que estoque é dinheiro. Com Então, se certeza. estoque é dinheiro, você precisa ter um controle, porque hoje todo estoque tem validade, né? Mesmo que você trabalhe com um produto que ele não tem uma validade por ser perecível, mas todo produto tem um pouco de perecível, porque muda a moda, porque você estocar custa dinheiro também, então esse produto acaba às vezes se deteriorando ali, se não for bem estocado, enfim, é uma série de fatores, tá? Legal, legal. Você comentando sobre essa questão do caixa, hoje eu faço assim, eu não tenho esse controle, esse caixa, né? O que eu tenho, quando eu chego de manhã na empresa, a primeira coisa que eu olho é o fluxo. E Uhum. eu acredito que eu esteja colocando dois em um ali. Eu olho o que aconteceu, né, o que foi recebido, o que estava planejado para mim receber no dia anterior, o que foi pago, e olho também o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar, né? E a minha pergunta é: você recomenda então que eu faça isso de maneira separada através de dois relatórios, um de caixa e o outro olhando a questão do fluxo de caixa, que é o que você comentou, que é o futuro, né? Que é você olhar o que tem para receber e para pagar. Na verdade, assim, ó, à medida que você vai trabalhando com caixa, você pode ter isso num único relatório. Se você fizer ele através do que a gente chama de plano de contas, tá? O que que é o plano de contas? O plano de contas são as informações relacionadas e atreladas a uma conta. Por quê? Porque quando você monta o fluxo de caixa, você monta, por exemplo, uma previsão. Então, o que que vai entrar de vendas para o dia tal, o que que vai entrar de pagamentos para o dia tal. E distribui isso através de tipos de despesas, não é assim? O que que Isso, eu tenho que exatamente. pagar? Só que o que acontece? Que às vezes você tem ali despesas diversas numa mesma conta. Então, quando você olha o fluxo de caixa, você olha assim, quanto que vai entrar de receita total? Vamos supor, vai entrar R$ 1.000 amanhã. Quando você olha para o caixa, você precisa saber quem são esses R$ 1.000, né? Qual é? Então assim, é 50 do fulano, 60 do João, 80 da Maria. Então, o caixa é algo mais esmiuçado, porque ele é individual, cada lançamento precisa ser realizado. Já aconteceu assim, Francis, de eu chegar numa empresa e às vezes quando eu olho para o caixa, a pessoa, como ela faz tudo junto, então não estou dizendo que esse é o teu caso, mas assim, é para a gente identificar essa diferença. O que ele fazia, né? Ele pegava lá, eu paguei hoje, somava tudo lá, paguei hoje R$ 2.000. Ia lá no caixa, conforme ele pagou, paguei em dinheiro e lançava lá assim, pagamentos de R$ 2.000. Ok, no outro dia, se ele chegasse e olhasse a previsão de que ele tinha para pagar de 2.000 e o que ele pagou de 2.000, ia dar certo. Mas passou um mês e você precisa, às vezes, voltar lá e olhar assim, do que era esse pagamento de 2.000. Ou às vezes você precisa localizar, por qualquer motivo que seja, um determinado pagamento, né? Quando você volta, você precisa saber o que você pagou nesses 2.000. E aí tem um detalhe importante, é assim, esses 2.000 é aluguel? É fornecedor? É água? É telefone? O que que é? Porque uma outra informação importante, um outro controle importante é que assim, ó, você precisa fazer um planejamento do que você deseja gastar, que a gente chama de orçamento, né? Então, eu falei da primeira fase, que era o processo de implementar, estabelecer um processo, e uma outra fase é implementar um orçamento. Quando você vai fazer um orçamento, se você tem só o relatório através do fluxo de caixa, muitas vezes, do quanto entrou e o quanto saiu, mas você não tem isso desmembrado no tipo de despesa, pode ser que você não consiga fazer, porque aí fica mais difícil para você identificar, desse exemplo, como eu comentei, de 2.000, a do que era. Então, aí você acaba tendo que fazer o quê? Fazer aquilo que eu comentei, vai recorrer aos documentos para poder olhar se o que você pagou de 2.000, eu estou gastando quanto do quê, né? Então, Entendi. a intenção do relatório de caixa é separar isso, tá? Para não. E o fluxo de caixa ele pode ser sim um pouco mais resumido, né? Então, eu vou pagar fornecedores. Então,
ele vai ter uma conta, que é o plano de conta fornecedores, mas quem são esses fornecedores? Isso normalmente está lá no caixa, que é, olha, conta por conta a pagar lá. Entendi. Então, é entender no detalhe exatamente isso, né? De você saber para onde está indo e de onde está vindo o dinheiro que passa ali pelo teu caixa e vai compor o teu fluxo de caixa futuramente, né? Exatamente. E você sabe por que isso é importante? Porque assim, ó, quando você olha o dinheiro, por que os dois eles se conversam, né? Você fala assim, tá, então eu vou fazer um relatório de caixa esmiuçado e de repente eu não preciso fazer o fluxo de caixa. Não, são ferramentas diferentes. Porque assim, ó, se você olhar, por exemplo, um gasto de R$ 5, vou pegar pelo banco, né? O banco debita lá, todos os dias você emite boleto, quando cai o boleto na conta, você olha lá e tem lá R$ 10 de tarifa, né? Quando você olha R$ 10, isso não te incomoda, porque naturalmente hoje com R$ 10 você não faz muita coisa, concorda? Exatamente. Não muito. Só que aí não tem, né? Então, assim, faz, mas Exato. R$ 10 em si, né? Agora, quando você olha no final do mês e você começa a pensar assim, bom, quantos R$ 10 foram debitados na minha conta? E aí, se você pegar lá 35, 30 dias, né? 30 dias do mês, e todo dia teve R$ 10, claro que eu estou fazendo aqui domingos e sábados, efetivamente, só para a gente fazer uma conta redonda, mas aí 10 vezes 30, você olha e já fala assim, bom, foram R$ 300. R$ 300 já dá para fazer alguma coisa no mês da tua empresa, dá para pagar aí uma conta de água, Com certeza. com Opa! certeza, né? Vários E meses. vários meses, olha só. E se você multiplicar por 12, que é 12 meses, já dá aí 3.600. O que você faria com 3.600? Porventura já é o 13º de um funcionário, já é o pagamento de uma despesa muito maior, já é um investimento que você pode fazer e que às vezes você não consegue fazer. Então, o caixa fazendo o relatório individual é importante, mas o fluxo de caixa lançado com plano de contas para você enxergar, porque aí quando você vai lançar no fluxo geral pelo plano de contas, você vai agrupando tudo isso e aí você começa a ver assim, bom, juntou tudo isso, deu 300. Opa, 300 já é diferente. Então, isso já começa a incomodar se for uma despesa não combinada, vamos pensar assim, né? Exatamente, exatamente. E você comentou sobre essa ferramenta do plano de contas e ele se faz necessário, então, para que você consiga organizar as contas, né? Distribuir as contas, receita, despesa, despesa administrativa, enfim, você consegue, é isso, né? Que é o plano de contas. Isso. É isso mesmo. Então, assim, ó, imagine o plano de contas. Vou pegar um exemplo aqui do dia a dia para que a gente consiga entender. Então, vamos pensar o seguinte: o empreendedor, vamos pensar na sua vida lá, se você tem 2 filhos e os filhos vão para a escola. No plano de contas, vai estar lá gastos com educação. Não se é do filho A ou filho B, vamos pensar assim, né? Uhum. Mas quando você lança lá, vamos pensar, a escola do filho do Joãozinho lá, a escola do Joãozinho é R$ 300, né? O Joãozinho só vai no meio período, no prézinho lá, então R$ 300. A escola da Maria já é ensino médio, então já é R$ 700. Quando você vai lançar a escola do João, então assim, você vai escolher lá que é gasto com educação. Quando você vai lançar a escola da Maria, gasto com educação. O plano de contas, então, é o quê? É o tipo do gasto que você tem, para que você consiga identificar, por exemplo, então assim, quando você olhar no final do mês um relatório, daí vem o relatório importante, assim, o que é importante aqui? Quanto que eu gastei com educação? Nesse momento, não é para você se foi A ou B, mas o quanto você gastou com isso. Então, o plano de contas é o quê? É a gente estruturar o que tipos de entrada você tem na tua empresa. Então, entrada à vista, entrada a prazo, entradas de serviço, entradas de produto. Então, cada plano de conta, ele tem uma macro aí que você pode fazer, que é padrão, mas ele precisa ser estabelecido para a tua empresa. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho vendas de serviço e de produtos, então eu tenho que ter lá no meu plano de conta venda de serviço, venda de produtos. Eu tenho venda também, Magda, de sucata. Eu pego o papelão que tem aqui e eu vendo, né? Ok, então a gente tem que ter uma conta lá de outras receitas, porque isso não é a atividade principal da tua empresa, que é a venda da sucata lá, a venda do papelão. Mas e as despesas, né? As despesas dentro do plano de contas, então a gente vai colocando uma hierarquia, né? A que tipo de despesa que você tem aí na tua empresa? Por exemplo, França, que tipo de despesa? Você tem gastos com pessoal aí?
Tem folha de pagamento, tem Folha de pagamento. Tem benefício, aluguel, água, luz. água, luz, telefone, internet, Isso. comunicação, enfim. Perfeito. Então, dentro do plano de contas, a gente faz uma separação. E o que eu chamo dentro dessa separação? Então, a gente vai agrupando por tipos de despesa também, para você entender no final do mês o quanto você gasta, por exemplo. Vamos pegar aí com funcionários, né? Ah, então tem folha de pagamento, tem benefícios, que eu ouvi você falar também. Então, a gente abre lá um grupo dentro do plano de contas, que é o quê? Gastos, por exemplo, com folha de pagamento, com o pessoal, né? E aí vai vir lá salários, 13º, férias, vale transporte, vale alimentação, benefício, participação em resultados, exame admissional, exame demissional. Veja, tudo isso eu vou agrupando. Quando você quer tirar um relatório, aí você não precisa, mas eu quero saber quanto que tá me gastando, quanto que eu estou gastando aqui com o pessoal. Você não precisa entrar em cada uma dessas continhas e somar. Você vai olhar num relatório lá, eu chamo de conta pai, vamos pensar assim, né? Como se fosse o grupo folha de pagamento, que vai ter tudo isso que eu comentei dentro, e aí você vai olhar quanto que deu e vai ter essa informação. Então, olha como o plano de contas é importante, porque ele facilita para você um relatório depois de acompanhamento do que você está gastando lá, para você acompanhar o teu orçamento. Legal. E olha só que bacana. Fazendo a interligação desses três elementos que nós conversamos aqui, o caixa, o fluxo de caixa, o plano de contas. Então, pelo que eu estou entendendo, um alimenta o outro. Você tem Exatamente, informação. exatamente. Existe uma Isso integração. mesmo. É uma integração. Então, você para ter. Então, quando a gente vai pensando assim, por isso que eu comentei do constância, né? Você começa pelo mais básico, muitas vezes, mas um vai alimentando o outro e vai te trazendo o quê? Porque o meu objetivo que eu falo aqui, a minha missão é descomplicar. Aí, às vezes, você fala assim, Magda, mas um alimenta o outro. Não está complicando? Mas, no final, você vai ter o quê? Você vai ter uma melhor tomada de decisão. Porque não é só descomplicar. A grande questão é você chegar no final do mês ou na hora que você quiser ver a informação da tua empresa, Francis, e você tem informação, né? É esse o grande detalhe. O que desanima, né, as pessoas? Em geral, você fala assim, ó, faz uma vez eu perguntei para o empreendedor e ele falou assim para mim, Magda, eu fazia o caixa, mas hoje eu não faço mais porque eu que pago as contas e como eu que pago as contas, então eu não vou me roubar, né? E aí a minha pergunta é até assim, será, né? Porque às vezes a gente não percebe aquilo que a gente não anota ou a gente não faz uma gestão sobre aquilo, né? Então, a grande questão do caixa não é só você confiar em quem está fazendo, mas é você tirar dali uma informação, exemplo dessa que eu comentei da tarifa aí, de R$ 10 por dia e de R$ 300 no final do mês. Quando você não faz, como é que você vai ter essa informação? É muita informação para você, empresário, para você, não é, França? Tem que vender, tem que ver se o funcionário, como é que está, e atender o cliente, que é o mais importante quando a gente pensa na venda, porque se não tiver venda, não tem financeiro. Não é assim? Financeiro só gira Exatamente. legal se você vende. E aí o empreendedor, muitas vezes, ele se preocupa com o quê? Com aquilo que ele pensa que é o que vai trazer resultado para a empresa. Mas se a empresa não tem um financeiro rodando, e aí a importância dessas informações que a gente está conversando aqui, automaticamente pode entrar o dinheiro que for. Você não vai melhorar o teu negócio, porque você não vai cuidar bem desse dinheiro, né? Você não vai conseguir reinvesti-lo de uma maneira que a tua empresa possa crescer, né? Exatamente. Legal. Bacana. Então, três coisas importantes aí: caixa, fluxo de caixa, plano de contas, né? Isso mesmo. É Então, importante que eu olhe isso todos os dias, para que eu possa ter essa gestão mais apurada, como você comentou, e ter as informações para tomada de decisão, né? exato, mas vamos pensar o seguinte, ó, o plano de contas, você faz uma vez, né? Depois você só faz se tiver mudança estrutural na tua empresa. Então, o plano de contas, viu, França, ele não é um relatório para você olhar. O plano de contas, ele é uma forma de organização dos teus números financeiros para que você possa ter relatórios e ter informação. Então, de tudo isso que a gente conversou aqui, a gente tem duas coisas importantes aí, né, até esse momento, que é o caixa e o fluxo de caixa. O plano Legal, de contas você vai fazer no primeiro momento e depois você vai usá-lo, até que você precise aí reorganizar e inserir informações, tá? legal, bacana.
E existe um outro relatório que eu olho todos os dias também, que eu não sei se é diário, mas vale a pena a pergunta, que é o DRE, né? Eu olho Uhum. também, eu costumo olhar todos os dias, porque as vendas acontecem todos os dias, as contas são pagas todos os dias, e o DRE, pelo que eu aprendi, vai me dar o resultado que eu estou tendo até aquele determinado momento, ou a projeção de resultado que eu terei no mês, naquele exercício, né? É correto olhar o DRE todo dia, ou o que que você me diz, Mário? Tá, vamos lá então. A DRE, na verdade, ela é a apuração, então, demonstrativa do resultado do exercício. E esse exercício, normalmente, ele pode ser mensal, trimestral. Então, você define que exercício que você quer ver, né? Normalmente, a gente faz isso mensal. Quando você olha o DRE, é importante, sim, olhar as informações diariamente. Mas tem que pensar, Francis, que o DRE tem uma curva em que ele vai dar prejuízo e que aí você tem que pensar, depende da forma como você está olhando. Porque imagine o seguinte, tem umas par de despesa aí que é mensal, não tem? Tem, quer ver? Faça chuva ou faça sol, Tem ela que está ali. pagar, exatamente. Faça chuva ou faça sol, você tem que pagar. Só que o que acontece? Quando você paga, é por isso que o empreendedor sofre um período aí do mês que é assim, vamos pensar que até o dia 15 a gente paga muita conta. Paga o salário do funcionário, paga o aluguel, paga uma... Normalmente é mais pesado esse período. Então, quando você olha a DRE nesse período, se você olhar com o resultado realizado das vendas naquele mês, então, assim, você só vendeu por 15 dias e você praticamente já pagou as despesas do mês inteiro, concorda? Concordo. Então, tem um dia que você olha a DRE lá e que, se você olha a venda com despesas, você não vai ter o fechamento desse resultado do jeito que você gostaria de ver. À medida que vai passando lá o 16º dia, 17º, aí vai melhorando esse resultado. Então, você tem duas questões. Ou você incorpora a tua previsão de vendas para você ver se isso está fechando ou não, ou você vai acompanhando ali diariamente, mas olhando pela meta de venda, né? Não tem jeito, porque você não Uhum. pode pegar uma venda, a não ser que você com 15 dias já tenha lucro, que seria excepcional. Ah, Você sabe que gostaria, mas... um dado importante é que a maior parte das empresas precisam de 20 a 23 dias para poder empatar, tá? Para poder empatar. Então, você trabalha 20 dias para pagar as contas, 23 dias, e 7 dias você trabalha para ter lucro, né? Porque aí você já pagou tudo o que entra, você só vai tirar o custo variável. Então, você sabe que na tua tendência de venda, se você tiver uma meta de venda, você vai trabalhar 20 dias ali só para fazer empatar. E isso é tão importante porque, assim, a empresa precisa conhecer quantos dias ela tem que fazer de sacrifício para pagar as vendas, porque pode acontecer da sua empresa ser 19, pode acontecer de ser 29. E aí, se o 30º dia choveu e chuva for prejudicial para a tua empresa, não tem lucro. Não tem lucro. Então, olha só como você precisa traçar uma meta e você precisa conhecer que caminho que você está indo. Então, olhar a DRE diária é importante, mas é importante você lembrar dessas questões, que você precisa olhar a tendência de vendas também, que é para você enxergar assim, bom, eu estou indo pelo caminho, eu estou indo, por isso que eu comentei do planejamento orçamentário ali também, né? Porque aí você enxerga assim, bom, eu gastei o que estava combinado, eu estou vendendo o que eu tinha de previsão, então a minha tendência é de lucro, porque provavelmente no primeiro dia do mês você não vai ter lucro, no segundo você não vai ter lucro, você pode ter um resultado positivo de margem de contribuição, ou seja, de tudo que eu vendi, o que eu paguei dessa venda aqui em relação à venda, que é o custo do produto, o imposto, a comissão, depois que eu tirei tudo isso, deu resultado positivo ali, que é a margem bruta? Deu. Então, ok. Agora o lucro, daí já vai precisar ir do período completo, porque as despesas são mensais, né? Se elas fossem diárias, você conseguiria apurar isso diariamente também. Exatamente. E você falou uma coisa importante, que é um indicador que eu também olho todos os dias, que é justamente a margem de contribuição de todas as vendas que ocorreram, por exemplo, no dia de ontem. Qual foi a margem de contribuição? As vendas foram sadias ou não? E aí o que acontece? Aqui na empresa nós temos uma meta diária de vendas, e eu faço, claro, a projeção e a tendência de vendas até o final do mês, mas nós também temos a meta de margem de contribuição, porque
Aqui nós lemos a margem de contribuição como um indicador que vai pagar meu custo fixo, né? Ou seja, vai contribuir para pagar o custo da empresa. Né? Eu não sei se é só isso, né? Mas eu tenho essa dúvida da margem de contribuição. A leitura da margem de contribuição é para isso mesmo? É o valor que eu vou ter para poder pagar minha despesa fixa, variável, enfim, tudo que eu tenho? Tá, então vamos lá. Bom, margem de contribuição é assim. Quando a gente fala margem de contribuição, primeira coisa que, bom, você já entende de margem de contribuição, mas eu quero ressaltar aqui que o nome, né, não faz jus, porque quando a gente fala margem de contribuição, bom, no primeiro momento não faz jus, né? Porque quando eu falo margem de contribuição, em geral, o empreendedor fala assim para mim, Magda, eu já contribuo demais, né? Esse negócio aí eu não quero pagar, não. Margem de contribuição, né? Não, gente, margem de contribuição, ela é chamada assim porque é ela que contribui para o pagamento dos custos fixos e para a geração de lucro. Se você não tiver margem de contribuição positiva, não tem pagamento de despesa, de aluguel, de água, luz, telefone, de funcionário, não tem funcionamento do negócio e não tem resultado positivo, que não tem lucro. Né? Então, a margem de contribuição ela serve assim para muita coisa dentro do negócio. Então, ela serve primeiro para você poder pagar os custos fixos. Quanto maior a margem de contribuição, menor é o esforço, Francis, que você vai ter que ter para pagar os seus custos fixos. Porque imagine o seguinte, se de cada 100 reais que você vende, sobra 50, e você tiver R$ 1.000 de custo fixo, então se você precisa fazer essa continha, né? Quantas vendas eu tenho que fazer para que sobre 50 reais e eu pague R$ 1.000 de custo fixo? É óbvio, né, gente? Estou fazendo contas redondas aqui para ficar fácil de vocês aí até colocarem no papel. Mas você coloca aí, Francis, no papel com o seu número, tá? Você imagina o seguinte: se de cada 100 reais que eu vendo sobre 60, ou seja, para pagar aqueles R$ 1.000, você vai ter que vender mais ou vender menos? Sobrava 50 para você pagar R$ 1.000. Agora, de cada venda, está sobrando 60. Teu esforço vai ser maior ou menor? O esforço vai ser menor. Vai ser menor. Então, olha como cuidar da margem é importante. Por quê? Porque, assim, tudo que está acima da margem de contribuição é um gasto variável, um custo variável. Então, o que tem antes da margem de contribuição? É aquilo que você tem de esforço para colocar esse produto ali pronto para vender e para gerar essa venda. Então, é o custo do produto, é o frete para entregar o produto, é o cartão de crédito que você passa, né? Porque o cliente passa aí com você e que tem uma taxa administrativa de cartão. É a inadimplência, inclusive, né? Que você precisa lembrar que às vezes um percentual de tudo que você vende você não vai receber. É a taxa, muitas vezes, o percentual que você paga para o representante, é a comissão que você paga para o vendedor. Então, tudo isso aí está acima da margem. Por quê? Porque ela acompanha a tua venda. Quanto mais você vende, mais você tem esse tipo de despesa. Não é porque ela aumenta, mas é porque ela é proporcional. Então, o número que sobra ali, o percentual da margem de contribuição, é que vai pagar daí o custo fixo. Então, a tua meta de margem de contribuição tem que ser acompanhada, por quê? Porque se você fez a tua tendência, você falou que faz a tendência de vendas, não foi? Sim, faço a tendência. Legal. E quando você faz a tendência de venda, você estima que de tudo que você vai vender, vai sobrar uma margem para você pagar suas contas, certo? Sim, exatamente. Se essa margem for menor do que o que você projetou, mesmo que você venda o esperado, não vai dar para pagar as contas ou não vai sobrar o lucro que você deseja. Então é muito importante você olhar sim se no dia anterior a tua margem fechou como você esperava, porque se ela estiver abaixo, você vai ter que repensar o que você vai fazer, você vai ter que vender mais, porque daí você vai ter que para sobrar o mesmo tanto de dinheiro para você pagar as contas. Exatamente, exatamente. E esse acompanhamento, assim, não só o financeiro, né, mas como nós estamos conversando sobre o financeiro, ele é no detalhe. Pelo que eu estou fazendo a leitura, né, de tudo que nós estamos conversando aqui, ele é realmente no detalhe. São vários indicadores que eu preciso olhar enquanto empreendedor para saber se a minha empresa ela está indo no rumo certo ou se eu tenho que mudar o curso durante o mês para conseguir, por exemplo, se eu tiver uma margem de contribuição abaixo daquilo que eu tenho como meta, eu sei que eu vou ter que vender mais, eu vou ter que correr mais, ou eu vou ter que abrir novos clientes, ou eu, enfim, vou ter que
às vezes, fazer uma promoção para poder alcançar essa meta de faturamento dentro daquela margem de contribuição para mim poder conseguir, no final do mês, pagar as contas e sobrar o lucro, né? O objetivo de lucro que eu tenho aqui na empresa. Isso, e é isso mesmo. Então, assim, ó, existe 4 formas de você ganhar mais dinheiro aí na tua empresa. Isso é para você, Francis, é para mim e é para qualquer negócio, seja um negócio que fatura milhões, seja um negócio que fatura 1.000. Quais são essas 4 formas, né? Então, uma delas é você vender mais, porque se você vende mais, claro que eu estou calculando aqui, pensando num ponto de partida, tá? Então, se eu vendo mais, a tendência é que sobre mais dinheiro, desde que eu mantenha as mesmas condições. Não vamos pensar que para vender mais eu vou queimar o produto, porque daí não adianta vender mais que não vai sobrar, né? Mas vamos lá. Uma delas é vender mais. Outra situação é você aumentar o teu preço de venda. Então, se você vê que a tua margem de contribuição ela não está satisfatória, você precisa melhorar o teu preço ali, ou a terceira alternativa, que é melhorar os custos de compra, para que daí sobre mais dinheiro. Magda, mas vender mais não é tão simples. Você concorda, Francis, que a gente pode fazer sim uma série de ações, mas você não tem garantia de que você vai vender mais. Você depende de uma resposta do mercado, né? O que está Exatamente. em casa é a quarta alternativa. Então, eu falei das 3, a quarta é diminuir os custos fixos. Então, assim, ó, se a tendência de venda não está se realizando, eu tenho que olhar o que eu tinha projeção de gastos e dar uma apertada. Então, de repente, o que eu ia gastar no mês ali, aquilo que eu consigo, é claro, porque eu sei que nem todo gasto fixo nem todo custo fixo, despesa fixa ali é negociável. Mas quando eu cuido dessa despesa, eu tenho tendência vamos pensar assim, né? De não deixar ir para o ralo ali o meu dinheiro. E custo você tem que cuidar. Você vai me ouvir aí nos vídeos falando várias vezes que o custo é igual unha, tem que cortar toda Tem que semana, cortar toda semana, é senão tem verdade. que aparar, senão cresce, né? Exatamente. Então eu vejo assim, os custos, despesas, eu preciso olhar eles também com muita frequência e verificar o que eu consigo cortar, o que eu consigo diminuir, o que dá para frear, o que não dá, enfim, né? É, É um outro. isso é importante assim, tá, Francis? Porque, olha, muitos dos nossos custos são, por exemplo, muitos são custos contratados. Vamos pensar o telefone, né? Você tem o telefone da empresa, você contrata e você tem aí normalmente 12 meses que você fica dentro desse contrato. Depois disso, você tem que pensar numa negociação, né? Então, assim, ó, eu posso negociar? Então, a gente não pode se acostumar, porque embora todo custo seja, por exemplo, esse custo que a gente está comentando aqui, ele é fixo, mas ele tem uma oscilação. E o que eu chamo de oscilação? Vamos pensar o seguinte, eu não estou dizendo que essa é a melhor alternativa, tá? Para todas as empresas. Mas, por exemplo, às vezes a energia elétrica tá pegando lá. Você tinha uma meta de gastar, sei lá, R$ 1.500, e a energia está vindo 1.700, porque a conta naturalmente subiu, porque a gente tem esses repasses de aumento de energia. Mas a tua projeção era gastar 1.500. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar alternativas para, de repente, diminuir essa conta de energia dentro de uma forma que não implique em insatisfação do cliente. Algumas empresas optam, por exemplo, assim, eu vou deixar o ar-condicionado, ao invés de ligar às 8, vou ligar às 9. Volto a falar, desde que isso não interfira na qualidade do atendimento, porque a prioridade é que, assim, não pode ser uma questão de que você corte um custo que daí diminua a tua venda, não é isso. Mas se você cuida disso, porque às vezes assim, o ar está ligado, às vezes não tem ninguém no ambiente. Então, vou pegar um exemplo aqui da minha empresa, né? Nós temos aqui 3 salas e uma sala grande onde ficam mais pessoas. Tem dias que às vezes eu não ligo o ar da minha sala, porque o ar da sala maior é só eu abrir a porta, porque às vezes eu não estou fazendo nenhum atendimento, e esse ar-condicionado vai me satisfazer aqui, e eu não preciso gastar com essa conta de energia, sabe? Então, é, que ação é essa? É uma ação de cuidado. Então, não está interferindo na minha qualidade de atendimento, mas eu estou cuidando para quê? Para conseguir manter essa conta dentro daquele patamar. Então, por que a gente tem que cuidar? Porque vai oscilar. E não necessariamente essa oscilação está implicando em você vender mais também. Então, precisa cuidar, porque se eu não cuido disso, automaticamente passa desapercebido, né?
despercebido. 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 Legal, legal. Magda, nós temos então, assim, no início do bate-papo você comentou que o empresário, ele precisa olhar para vários lugares, né? Tanto finanças, vendas, estoque, você comentou também, né? Despesa, enfim, toda essa parte. Mas a minha dúvida é o seguinte, o empresário, ele pode delegar algumas atividades, né? Inclusive aqui na empresa eu delego algumas atividades, porque se eu for olhar realmente tudo, praticamente passa o dia, ou passa boa parte do dia, com atividades que muitas vezes não necessariamente eu tenho que fazer, mas eu posso contar com a ajuda de algum colaborador e tudo mais. A pergunta que eu te faço, diante de todos esses números, né, que nós comentamos aqui, o que eu posso delegar e o que eu, enquanto empreendedor, não posso e eu tenho que olhar, eu que preciso fazer no meu dia a dia? Bom, eu sempre começo falando, né? É assim, quando você pensa em delegar, a gente está falando de que você delega aquilo que já está estabelecido como um processo, né? Então, assim, eu vou delegar para a pessoa fazer um caixa, mas não tem metodologia para ela fazer esse caixa. Então, automaticamente, como é que eu delego? Então, eu delego a confiança de fazer, né? E delegar é diferente de delargar. Então, quando você pensa assim, delegar, não significa que você não vai acompanhar. Então, delargar, tem muito empresário que às vezes ele delarga e depois ele se chateia com isso, porque assim, eu deixei para a pessoa fazer, ela não fez. Veja, você pode delegar tarefas. Eu vou falar de algumas delas que podem ser delegadas. Você não pode delegar a responsabilidade. Você é o empreendedor, é o teu nome que está aí no contrato, é você que é o dono da empresa, então você pode estabelecer tarefas que as outras pessoas vão fazer, mas você precisa acompanhar. Então, a gente falou, por exemplo, do caixa, né? É muito comum eu chegar nas empresas e o empreendedor monta uma empresa e aí a primeira coisa que ele pensa assim, alguém precisa me ajudar porque eu não dou conta disso aqui. Aí ele pensa assim, vou chamar a minha mulher para vir trabalhar comigo. Então, assim, muitas empresas e vice-versa, né? Monta a empresa, tá indo bem, não, vou trazer o meu esposo para trabalhar aqui. Porque a primeira coisa que a gente pensa é na confiança. E tá certo, você não vai trabalhar com pessoas que você não confie, né? Agora, quando você estabelece um processo, você pode delegar que as pessoas vão fazer e você vai conseguir conferir isso através de relatórios. Então, o que eu posso delegar? Assim como eu tenho vendedores para me ajudar se eu trabalho com vendas, eu posso delegar o financeiro, né? Desde que eu estabeleça ali. Então, eu posso delegar a tarefa de lançar, a tarefa de baixar os documentos, a tarefa de conferir os documentos, mas algo que você não pode delegar ou que você precisa ter realmente aí uma equipe que te ajude se você conseguir, mas se a gente fala de uma pequena empresa é mais difícil isso, é a gestão, é a análise disso, né? É a tomada de decisão. Então, é o que eu faço com isso. Então, eu posso delegar o que fazer, mas eu não posso delegar a decisão em relação a isso. Com o passar do tempo, se você já tem, né? Oi, França, você me ouve? Ai, Tô parou bem. um pouquinho a imagem aqui, eu parei um pouquinho. Vamos lá. Não, Então, pode falar. com o passar do tempo, se você vai delegando essas tarefas e vai acompanhando, então automaticamente você consegue fazer uma análise disso. Então, eu delego para a pessoa lançar o contas a pagar, lançar o contas a receber. Eu delego para ela fazer o caixa. Mas o fluxo de caixa e a análise, olha, quanto vai entrar, quanto vai sair, eu preciso estar atento. Porque se falta dinheiro, é o empreendedor que vai ter que dar um jeito. Muitas vezes o teu funcionário, que é uma operação, não vai conseguir fazer isso. Então você não pode ser pego de calças curtas, né? Como diz. É importante você acompanhar. Então, eu gosto muito, se a tua empresa for pequena e não tiver aí pessoas que possam fazer análise, então eu vou delegar tarefas. Tarefa do quê? Tarefa de lançamento, de emissão de nota, de vendas, né? Não só relacionada ao financeiro. A tarefa de cuidar do sistema, de entrar no extrato bancário. Quando você ainda tem, por exemplo, estou começando agora, porque a gente falou que é do base zero também. Então, assim, Francis, se você estivesse começando agora, eu diria assim, você pode até delegar a inserção do pagamento no banco, mas a autorização pode ficar com você. Então, cada empresa, então assim, eu posso delegar no geral tarefas, mas cada empresa tem uma estrutura
onde a gente vai, é preciso analisar assim, se aquilo que eu estou delegando a pessoa tem capacidade, porque eu não posso largar tudo na mão de uma única pessoa, porque eu perco a confiabilidade do processo. O que é essa confiabilidade? Bom, se ela paga, lança, tira o dinheiro, manda pagar, manda receber, aí eu perdi a confiança do processo. Então, o delegar, tudo eu posso delegar do financeiro dentro da empresa, a análise precisa ficar sempre com o dono, com o gestor, mas o quanto eu posso delegar depende da tua estrutura, porque senão fica tudo na mão de um funcionário e aí isso perde essa gestão confiável aí que a gente está falando. Então aí você precisa estabelecer aí parâmetros para que você tenha confiança, né, com o passar do tempo. Exatamente. Legal, bacana. E uma outra coisa, de todos esses relatórios que nós conversamos, né, que o empresário olha todos os dias, e eu, né, olho todos os dias também, e alguns eu não olhava, mas alguns indicadores que você comentou eu até anotei aqui, que tipo de decisão eu gero a partir desses relatórios? Porque, por exemplo, eu tenho lá a margem de contribuição. Nós falamos um pouquinho das decisões que geram o indicador da margem de contribuição. Mas eu tenho, por exemplo, o caixa. Você comentou, o primeiro relatório, que tipo de decisão gera o caixa? Que tipo de decisão gera o fluxo de caixa? Que tipo de decisão gera a DRE, por exemplo? Né? Enfim, quais decisões diárias que esses relatórios acabam gerando e que eu, enquanto empreendedor, preciso tomar? Tá. Então vamos lá. Quando você faz o caixa e você já lança ele por um plano de contas, você tem a informação no caixa, assim, ó. Bom, se eu estou pagando tudo que eu tinha previsão de pagar, né? Se eu estou pagando em dia, se eu estou recebendo em dia, se eu tenho dinheiro para pagar, né? Para fazer investimentos, está sobrando dinheiro. Se eu estou dentro do meu previsto, né? Então, assim, eu queria comprar. Quer ver uma questão importante do caixa, que é o lugar que a gente vê. Eu vou comprar esse mês, sei lá, 50 mil de materiais aqui para a empresa. Quando eu olho para o caixa e eu vejo assim, nossa, mas eu tô pagando aqui 80 mil. Por que a minha previsão é comprar 50 e eu estou pagando 80? Então, é importante para que você consiga colocar isso dentro do quê? De uma questão saudável na empresa, porque a necessidade de venda, ela vem não só através do que você consome no mês, mas através do teu financeiro também. Então, eu olho para o caixa e tomo decisão se eu estou indo bem. Mas eu estou gastando demais, então eu tenho que olhar para a minha previsão de gasto, se tudo que eu estou pagando no mês é o que eu tinha previsão de pagar. Porque eu vejo assim, às vezes as pessoas reclamam comigo que assim, Magda, mas eu faço uma previsão e chega no final do mês eu não vejo, não funciona. Não funciona porque você não está cumprindo a previsão, né? E aí, esse olhar para o caixa é importante. Você perguntou também, Francis, assim, o que eu olho e vejo, por exemplo, o que eu olho no fluxo de caixa, foi isso? E Exatamente. depois na DRE, né? Então, que decisão eu tomo com fluxo de caixa? Então, olha só, eu olho o fluxo de caixa, é um relatório do futuro. Aí você chega na tua empresa hoje e olha que daqui um mês vai sobrar dinheiro. Olha que coisa boa, né? Vai sobrar 10 mil. Você consegue olhar lá por dia, então se tudo correr dentro do previsto, você vai ter uma sobra de 10 mil. O que você faz com essa informação? Você começa a pensar o que você vai fazer com os 10 mil. Porque, de repente, eu estou comprando de um fornecedor que, se eu negociar à vista com ele, ele vai me dar um desconto. E aí vai melhorar a minha margem, porque o custo vai ser menor, né? Automaticamente minha margem de contribuição melhora. Então, isso é importante. De repente, eu preciso investir no negócio como um todo. Olha, eu precisaria comprar uma máquina nova, trocar um computador aqui da empresa. Então, eu sei que vai sobrar 10 mil e eu começo a pensar o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu também começo a pensar assim, bom, eu posso, por exemplo, antecipar pagamentos, né? Esse dinheiro está sobrando aqui, eu tenho umas contas para pagar, e se eu pagasse hoje essa pessoa, será que ela me daria, de repente, um desconto? Porque eu vou pagar ela, igual um financiamento. Às vezes você tem um fornecedor lá que você fala, olha, se eu pagar ele hoje, isso eu estou falando de exemplos de empresas que eu já atendi, né? Que, assim, sabia que o dinheiro ia sobrar no caixa, ela ligava para o fornecedor e dizia, olha, você tem para receber um título comigo daqui a 15 dias.
mas eu tenho dinheiro para te pagar hoje. Você me dá 5% de desconto? Gente, é muito comum, às vezes, a pessoa pensar, é só 5%. Não, beleza, pode depositar. Muitas vezes ele está precisando desse dinheiro também. E aí eu pergunto para você, onde é que você consegue 5% numa aplicação se você pegar o dinheiro e aplicar? Não consegue. Então, não consegue, não é? Aplicação de curto prazo, não consegue. Você pode conseguir numa aplicação de longo prazo. Longo prazo. Ah, Magda, mas será que o cara vai dar 5%? Se ele te der, Francis, 2%, 1%, você está ganhando, porque 1% numa aplicação já é difícil de conseguir nos dias de hoje. Então, veja, o dinheiro vai ficar parado na conta. Você não vai ganhar dinheiro ou vai aplicar num valor lá pequeno, porque é de curto prazo, porque é o teu capital de giro, e aí, quer dizer, você pode ganhar com isso. Então, você já tem mais essa informação. Por outro lado, pode ser que falte dinheiro. A gente está falando aqui de sobrar dinheiro. Tá? Eu levo o fluxo de caixa e vai faltar dinheiro daqui a 30 dias. Hoje, você já começa a olhar as possibilidades que você tem. E aí eu te pergunto, Franz, quando é que você consegue aí na tua empresa dinheiro mais barato? Quando você começa uma negociação sem a necessidade do dinheiro ou quando você precisa pagar a conta agora? É quando eu preciso pagar, né? Tá, mas quando é que você consegue negociar melhor? Não, quando eu consigo negociar melhor na primeira situação. Na primeira situação, né? Por quê? Porque você ainda está com a cabeça fria, porque você tem tempo para pesquisar as possibilidades, porque a tua conta não está devedora, então se você vai buscar esse recurso junto com o banco, a conta está bonita ainda, porque está entrando dinheiro, então não teve nenhum problema. Se eu deixo, acabou o dinheiro. Tem gente que primeiro deixa acabar o dinheiro, tem um limite, usa o limite. Aí agora que ela já está usando o limite, ela vai lá conversar com o gerente. Aí o que o gerente faz? Ele puxa lá as informações financeiras e olha e fala, França está me devendo, né? Ou seja, esse crédito para você ele vai dar. Porventura, sim. Mas ele vai sair mais barato ou mais caro para você? Vai sair mais caro. Vai sair mais caro, porque aí a gente está falando já de uma regra de empréstimos que é assim, ó, mudou a situação. O Francis, que antes não precisava e não usava limite, agora ele usou o limite. Então já acende uma luzinha que o teu score, como a gente diz lá, ele tem uma mudança e o teu dinheiro fica naturalmente mais caro, né? Então veja, eu olho tudo isso com antecipação porque eu posso tomar decisões antes. E uma outra decisão que está em casa, eu posso simplesmente fazer uma, gente, vamos fazer uma promoção, vamos fazer alguma coisa aqui que faça entrar mais dinheiro, porque vai faltar dinheiro. Então, de repente, aquela venda, não é só uma questão de gerar lucro com a venda, é questão de gerar dinheiro no caixa também. A gente pode abrir imediatamente uma promoção que esta semana, no pagamento à vista, vai ter, sei lá, se eu tiver uma gordurinha para um desconto, enfim, eu posso traçar estratégias para conseguir fazer entrar mais dinheiro no caixa, né? Porque eu vou precisar desse dinheiro. Então, último caso, não consegui nada disso, eu posso negociar com o fornecedor dizendo assim, olha, né, ô Francis, a minha conta com você vai vencer semana que vem, você consegue dividir isso aí para mim em 2 vezes? Se eu sou um bom pagador, pela minha experiência, você vai dividir. Por quê? Porque você sabe que eu sou um bom cliente. Então, muitas vezes assim, mas pode onerar. Muitas situações nem onera. Se eu não fizer isso com frequência, né? Que se eu começo a fazer com frequência, eu também não vou conseguir. Então, a gente está falando aqui de uma possibilidade, uma tomada de decisão, que se isso começa a acontecer frequentemente, aí eu tenho que procurar onde é que está o problema. Porque aí o efeito é que o caixa está faltando dinheiro, que vai faltar dinheiro, mas a causa, ela não é isso, a causa é outra coisa. E aí, quando a gente fala da causa, eu já estou puxando aqui a DRE, que é o que você perguntou, que possibilidade, que decisão eu tomo em relação à DRE. Então, em relação à DRE, eu tomo decisão de se eu estou vendendo o necessário ou se eu preciso aumentar minhas vendas, se eu estou gastando muito, né, meu custo está muito alto, tanto do produto quanto o custo fixo, se a minha margem de contribuição está adequada dentro daquilo que eu tenho de expectativa, quanto que eu preciso vender no mês, porque é através da DRE que a gente encontra essa informação. Então, assim, não basta saber se está dando resultado ou não, eu preciso saber também se eu estou atingindo o desejado, porque às vezes o resultado que eu estou atingindo não é o que não é o que eu desejava. Então, eu preciso mudar essas variáveis que estão ali dentro da minha empresa para conseguir atingir um resultado desejado. Tá? Então, a DRE traz isso. Né? Traz essas decisões. Exato. E a Legal. DRE também traz o seguinte, tá, França? Não só para fechar, ela te traz também a possibilidade de fazer um planejamento futuro.
né? Por quê? Porque quando chega, por exemplo, nós estamos num mês, né? Aí você olha para o mês que vem e pensa assim: eu preciso planejar minhas vendas do mês que vem. Qual é a melhor forma de você planejar? Você pegar o mês, o mesmo mês do ano passado e fazer as conjecturas ali, as projeções em cima disso. Por quê? Porque eu não posso fazer, Magda, mas por que eu não posso fazer em cima do mês passado, né? Que é dentro do mesmo ano? Porque ele tem características diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, aí o mês de maio, por exemplo, é um bom mês, porque tem uma data comemorativa importante, que é o Dia das Mães. Quando você vai fazer uma projeção para junho, provavelmente, dependendo, claro, sempre dependendo do negócio, talvez você não venda o tanto que você vendeu em maio. Então você precisa pegar junho do ano passado, porque junho do ano passado tem as mesmas características. Então a DRE serve para isso também. Tá? Ah, mas eu podia usar só as vendas para fazer isso? Pode, mas daí você está falando só de uma variável. A gente está falando da DRE que vai te dar várias outras informações ali para você conseguir projetar e ter o resultado que você espera e ter uma gestão eficiente, que a gente está falando de tudo isso para fazer uma gestão eficiente, né? Legal, é bacana. E, inclusive, esse assunto de DRE é um tema que eu anotei aqui para o nosso bate-papo, para um outro bate-papo, né? Porque é um assunto também longo que dá para a gente discutir e poder melhorar, poder verificar se eu realmente estou fazendo de maneira correta, né? Com certeza, Francis. Então, assim, é um assunto realmente para um bate-papo aí, para um café, para um outro café, Outro né? café. Para um outro café, Vamos porque assim, marcar. ó, existe a questão de que há uma mistura aí, né? E aí nós vamos conversar sobre isso, entre caixa e DRE, né? Que as pessoas vão apurar o lucro, ela pega o quê? Ela pega lá tudo que ela vendeu, muitas vezes, ou tudo que ela recebeu e tudo que ela pagou. Isso não é lucro, então isso não é DRE. Ah, não, mas eu pego as vendas, ok, começamos certo. Aí ela pega tudo que ela pagou. Mas nem tudo que ela deve e que é da competência do mês, ela pagou naquele mês. Então a gente precisa fazer um alinhamento disso, que é para realmente se tornar uma DRE. Legal. Bacana, Magda. Estas foram as perguntas, as dúvidas que eu anotei aqui em relação à rotina, né? Realmente a rotina que eu preciso ter aqui na empresa. E esse vídeo eu acredito que deva ficar disponível lá no seu canal, né? Ah, com certeza, França, porque essa E- dúvida que o que a gente conversou aqui é um pouco do que eu vou encontrando aí no dia a dia que as pessoas vão me perguntando, né? Então, assim, ó, mãe, o que que eu preciso? O que que eu faço com isso? Porque se você não souber o que você faz com isso, Francis, você não tem por que fazer, concorda? Concordo Né? com Então, certeza. aí você olha e fala, igual aquele empresário que eu comentei, ele não via por que fazer aquilo, né? Porque o motivo pelo qual ele fazia não era exatamente o objetivo da ferramenta caixa. Então, é importante a gente conversar sobre o que eu faço com isso para que você veja a efetividade disso. E para que você possa ir aprimorando, né? Para fechar, Francis, eu quero só comentar o seguinte, né? Normalmente, por que, que a gente tem esses relatórios e essas informações? Imagine o seguinte, né? Se você começa a fazer um regime, tá? Então, assim, falando do dia a dia das pessoas, né? O que, que você faz? A primeira coisa que você faz no meio de quando você começa a fazer um regime, em geral, você pelo menos você pesa, não é assim? Exatamente. Né? Vamos pensar um pouco mais a fundo. Você pesa, você vai lá, tira as medidas. Se você for no médico ou no nutricionista, ele vai olhar lá quanto de gordura, se os teus exames estão tudo certo. Ou seja, você faz isso para quê? Você faz isso para você monitorar. Porque aí, quando você faz o regime, você tem a sensação, talvez, de que você melhorou. Mas você só comprova se você for lá e medir de novo. Né? Então, você Comparar. vai lá e Exatamente. comparar, exatamente. Então, o objetivo de você fazer isso constantemente é você tanto se comparar consigo mesmo, quanto você comparar com o mercado, porque aí você consegue estabelecer, olhar os números aí e ver assim, bom, eu gasto tanto, eu ganho tanto, minha margem é tanto, e o do outro. E você encontra informações aí, né, em jornais, revistas do seu setor, a respeito desses números. Então, é importante sim a gente conversar sobre isso e você praticar para você começar a medir e você ver o resultado que você alcança aí dia a dia. Né? Bacana. Legal, Magda. Obrigado aí pelos esclarecimentos.
E uma pergunta, posso convidar empresários, amigos, para poder bater um papo com você também sobre algum tema? Como que vai funcionar essa série, essa nova série Tá, que você tem? vamos lá então. Como é que vai funcionar, né? Porque eu nem contei, né, para você, né, França? Então, assim, claro, eu tô aqui aberta, como eu disse, vai ser uma série de vídeos aí que a gente chamou Fale com o Especialista, onde vocês estão, quem quiser vir, né, tomar um café aqui comigo, né? Eu vou tomar daqui, você vai tomar daí, mas a gente vai discutir esse assunto juntos, né? Ainda bem que a tecnologia permitiu isso, né? Exatamente. Então, esse Legal. momento assim de café com gestão mesmo, da gente bater um papo sobre isso. Então, sim, pode convidar os seus amigos aí, os seus empresários. Vocês também que vão estar vendo o vídeo, se quiserem, né, tá aberto aí, dizer, "Oi, eu quero fazer um dia um vídeo, né, com você, Magda, coloca aí que a gente vai colocando aqui, o meu time aqui vai organizando isso e a gente conversa. Enfim, é uma série aí de vídeos para tirar as suas dúvidas. Então, tá aberto, tá convidado. Você que está assistindo e tiver outras dúvidas que você queira que eu converse aqui nos vídeos, que de repente surge e traga mais exemplos, comenta aí e a gente vai falando sobre isso. Legal. Bacana. Muito bem. Francis, obrigado então, né? O vídeo logo logo vai estar disponível para você rever aí para todo mundo. Se ficou alguma dúvida, você volta aqui para a gente tomar um café e conversar de novo, que a gente está à disposição. Um Legal. abraço. Abraço. Obrigado, Magda. Sucesso para Obrigada. vocês Tchau, aí. tchau. E é isso aí. Vamos por mais.